Pessoal, vamos então continuar as nossas videoaulas aqui de gerenciamento de memória e de processos e vamos agora a um dos comandos mais utilizados para poder você trabalhar desempenho e performance das máquinas, tá? Ele é o comando top, tá? Ele é muito similar ao PS, só que vocês vão ver que ele é interativo, na verdade, e ele faz medições em tempo real. Então, para executar o comando top, eu só coloco aqui top e ele imediatamente muda para o top, para o programa, né? Para poder permitir que você faça a leitura de memória. E aí você tem aqui algumas informações, como por exemplo, o tempo de uptime da máquina, né? Há quanto tempo ela está ativa, certo? Quantos usuários tem logados aqui na máquina. E a gente tem também aqui a carga média, tá? Geralmente essa carga média a gente quer ela o mais baixa possível. Aqui a gente tem as medições da carga média, né, de uso do processador nos últimos 1 minuto, aqui nessa coluna do meio dos últimos 5 minutos e aqui nessa última coluna dos últimos 15 minutos. Tá? O ideal é que esse número seja sempre mais baixo do que 1, certo? Mas o mais próximo de 0, melhor, certo? Aqui eu tenho a quantidade de tarefas de processos totais que estão rodando na minha máquina, agora nesse momento são 205, eu tenho 1 em execução e 204 em modo sleep, ou seja, são processos que estão ativos, mas estão parados nesse momento, né? Não estão ativos. Aqui eu tenho 0 processos parados, às vezes acontece de você ter um processo que ele fica à espera de uma determinada saída de um comando ou de um outro programa, então ele fica aguardando um resultado de algum lugar. Eu não tenho nenhum processo parado. E você tem aqui os processos zumbis, que são processos que morreram, mas que eles ainda estão presos, ocupando espaço na memória do sistema, tá? Obviamente que o ideal é que você não tenha nenhum processo zumbi, tá? E aqui eu tenho outras informações. Aqui eu tenho informação, por exemplo, sobre o percentual de tempo disponível da minha máquina. Então, por exemplo, você vê aqui que ela está 98,6% do tempo ociosa, tá? Em termos de processamento. Além de questões de uso de memória e de swap, né? Você vê que é um programa bastante completo, tá? Ele lista aqui para você os processos que estão ativos, então você tem aqui o PID, você tem o usuário que é o dono do processo, a prioridade de execução e o NICE, tá? Que é a prioridade do processo na execução. Esse NICE a gente vai trabalhar daqui a pouco na próxima aula, tá? Aqui você tem o espaço de memória que está sendo ocupado, o espaço de memória residente, memória física realmente ocupada, memória compartilhada. A gente já falou que existem processos que compartilham memória com outros processos. E aqui você tem o status desse processo, tá? Os que estão com o R são processos que eles estão running, tá? Em estado ainda de execução. Os processos que estão com a letra S, eles estão no modo sleep, ou seja, eles estão em espera. Tem os processos que tem uma flag D, tá? Que eu não tenho nenhum nesse momento, mas que os processos da flag D são aqueles que estão parados, aguardando o resultado de saída ou de entrada de um outro processo. E você tem os processos do tipo Z, que são os processos zumbis, tá? Aqui eu tenho o percentual que cada processo está ocupando na utilização da carga da minha CPU. E aqui o percentual que cada processo está ocupando na questão da utilização de memória, tá? Aqui o tempo total que esse processo ocupou do processador, tá? Então, se eu estou com um processo em execução, ele está contando o tempo que ele está usando o processador. Se esse processo vai para o modo sleep ou vai ser parado, ele não vai mais usar, então esse relógio para de ser contado, tá? Então, assim, isso aqui é realmente somente o tempo em que o processo utilizou, de fato, os recursos da máquina, tá? E aqui dentro do modo top, eu posso visualizar aqui de diversas formas diferentes. Por exemplo, por default, a minha máquina está atualizando aqui os processos, né, que ele está me mostrando de 3 em 3 segundos. Mas se eu der o D aqui, eu posso alternar isso, por exemplo, para que ele só me mostre isso a cada 5 segundos. Tá? E eu dou Enter e agora ele passa a só visualizar isso para mim a cada 5 segundos. Tá? Ele só muda esse status de tudo que ele está me mostrando apenas a cada 5 segundos. Eu também posso chegar aqui
e aplicar aqui, por exemplo, o Shift C, por exemplo, para poder listar os processos na ordem que do maior carga de processamento de CPU para o menor, tá? Então ele lista para mim, colocando como prioridade aqui a carga de CPU. Se eu der um Shift M, aí ele passa a fazer isso com os processos que estão ocupando mais espaço na memória. Então, se eu quiser listar aqui, por exemplo, os 5 processos que mais estão ocupando espaço na minha memória, eu vou ter o caso, esses 5 processos aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, esses primeiros 5 processos aqui, do PID 1084 até o PID 1095, são os processos que mais estão ocupando os recursos da minha memória. Você também pode utilizar o comando top com essa chave aqui, "-b", tá? Esse "-b" aqui, ele vem de batch, tá? Então ele vai simplesmente, digamos assim, tirar um print estático daquela hora que você executou o comando e ele vai mostrar esse resultado aqui para você na sua tela, tá? Eu posso usar dessa forma, tá? Eu vou sair daqui com o Ctrl C para parar esse processo, mas eu posso dar aqui também um top "-b", por exemplo, e dizer que eu quero que ele mantenha esse batch atualizado a cada, por exemplo, 2 segundos. E aí ele vai ficar me mostrando esses processos, ó. E você repare que ele está atualizando para mim a cada 2 segundos. E se eu quiser ainda, parando aqui com Ctrl Z, eu posso executar de novo esse processo e, por exemplo, eu quero que ele faça isso a cada 2 segundos e eu quero que ele faça isso, por exemplo, 3 vezes, tá? Então ele vai fazer isso uma vez, vai executar com um delay de 2 segundos, vai atualizar novamente, depois ele vai atualizar novamente, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, e depois ele vai sair. E, inclusive, eu também posso fazer esse mesmo comando e eu posso executar ele e jogar essa saída aqui, por exemplo, para um texto, tá? Que eu queira salvar, um arquivo de texto que eu queira salvar o resultado. Então eu vou botar aqui resultado ponto saída, apliquei o comando, ele está jogando para lá, ele está aplicando aqui no foreground, né? Então ele aplicou lá esse comando, jogou aqui dentro desse arquivo de resultado de saída, e se eu der um cat agora resultado saída, eu vou ver o comando que ele executou, tá? Então eu tenho aqui da primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, as 3 vezes que eu pedi para ele executar, e ficou armazenado ali naquele arquivo para mim. Uma informação que vocês já aprenderam a ver ali no top, vocês também podem visualizar ela através de um comando específico para isso, é o uptime. O que é o uptime? É o tempo, quanto tempo faz que a sua máquina está ligada, tá? A gente usa muito esse uptime, por exemplo, para poder checar como é que está o status de servidores. Então eu chego aqui, aplico o comando uptime e ele é muito simples, são uma das primeiras informações que você vê lá na primeira linha do comando top, tá? Só que aqui o uptime ele é só para ver isso. Então ele informa para você desde que horas a máquina está ligada e quantos minutos fazem que ela está ligada, tá? Quantos usuários tem logados, como é que está a carga de processamento da máquina e assim por diante, tá? O comando uptime ele é bem direto e autoexplicativo. Você tem também o comando ps3, tá? Que ele é um pouco diferente do comando ps normal. No comando ps3 você vai ver que quando ele é executado, ele mostra para você todos os PIDs que estão em execução, só que ele mostra para você num formato hierárquico. Então você vê aqui o systemd, que é o pai, digamos assim, de todos os processos PID, e aí você tem vinculados a ele todos os processos que ele gerou e os filhos desses processos, tá? Então é uma maneira bem bacana de você visualizar para você ter uma noção melhor de como os PIDs estão estruturados. E, inclusive você pode executar uma variação que eu acho bem interessante do PS3, que é o PS3-P de PID. E ele vai mostrar para você não só os processos em formato hierárquico, como ele vai mostrar para você também os processos em formato hierárquico com os devidos PIDs do lado, tá? Então eu tenho aqui o systemd, que é o PID número 1, tá? E aí todo mundo que é filho desse processo. Eu tenho também o comando pgrep, tá? E ele é uma espécie de substituto para o ps-aux pipe include grep, tá? Que a gente usava para fazer filtro. Como é que ele funciona?
Bem, gente, vocês já devem ter visto a gente aplicar comandos como o PSAUX e eu dar aqui um grep, tá? E aí fazer, por exemplo, uma filtragem para poder pegar aqui um determinado PID que eu estivesse precisando, visualizar um processo que eu estivesse precisando, tá? Mas existe também um comando chamado pgrep. E aí, com o pgrep, você coloca o nome do processo que você está procurando e ele retorna para você o PID desse processo, tá? Só que, então você repare que o PID, ele funciona, você repare que o pgrep, ele funciona de uma forma similar ao PSAUX, sendo aplicado um filtro nele, tá? É um programa também razoavelmente simples de você usar, mas que você pode especificar mais parâmetros. Então eu posso, por exemplo, aplicar um pgrep e eu coloco aqui, por exemplo, bash, e eu quero ver somente os processos bash que o usuário, por exemplo, Rafael abriu, tá? Então eu vou colocar aqui -u Rafael para ele filtrar pelo usuário Rafael e ele filtra para mim aquilo que eu pedi. Poderia acontecer, por exemplo, de eu ter um outro terminal aberto. Deixa eu abrir um outro terminal aqui. E aí vamos supor que aqui eu vou logar como sudo. E agora eu tenho um terminal aqui aberto como root, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ver novamente quais são os bashes que estão abertos, tá? E agora você vai ver que surgiram novos PIDs, tá? E aí o que eu faço? Se eu quisesse identificar qual é o PID do bash que está aberto como root, tá? Eu teria como fazer essa filtragem através do pgrep. Ele está mostrando para mim que o root está usando o PID 2023, enquanto que o Rafael está usando dois PIDs, o 1755 e o 1993. Tá? Então o pgrep ele faz a mesma função do PSAUX com o grep, só que ele consegue fazer uma filtragem mais aprimorada para você filtrar, por exemplo, através de grupos, de nomes de grupos de usuários ou através de nomes de usuários e assim por diante. E por último, vamos aqui ao comando screen, tá? Que ele serve para você conseguir trabalhar com múltiplas telas dentro de um terminal. Antes de a gente aplicar o comando screen, é preciso que você instale o screen primeiro, tá? Então eu vou dar um apt install aqui screen, tá? Ele vai pedir aqui a minha senha do root. Eu vou colocar para ele poder instalar. Ok, pode continuar. Terminou a instalação. E aí o que eu posso fazer a partir de agora? Eu vou dar um eco aqui tela 1 para vocês verem como ele funciona. E agora eu vou aplicar o screen, tá? E aí o screen ele começou a funcionar. Eu vou dar agora, na verdade eu vou chamar essa aqui agora de tela 2, tá? Eco tela 2, tá? Então eu tenho uma segunda tela. E aí o que acontece? Se eu aplicar aqui o Ctrl A C de create, ele me cria uma nova tela dentro do terminal. E aí, por exemplo, eu vou chamar essa tela aqui de eco tela 3, por exemplo, só para me lembrar que essa é a tela 3. Se eu der um Ctrl A C, eu abri outra tela. E aí o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui eco tela 4. E aí o que acontece? Se eu, em vez de usar o Ctrl A mais C para abrir novas telas, C de create, eu usar o Ctrl A N de next, ó, Ctrl A N, aí o que ele faz para mim? Ó, ele pulou para, depois que eu abri o comando screen, eu apliquei a tela 2, né? Aí eu estou agora na tela 2. Ctrl A N, estou na tela 3. Ctrl A N, estou na tela 4. Então ele vai alternando, ó, entre as diferentes telas que eu abri. Tela 2, tela 3, tela 4. Só dar o Ctrl Alt N e ele vai alternando entre diferentes telas para mim, tá? Caso eu queira sair aqui do command screen, eu vou dar o exit. Aí ele saiu da tela 4, foi para a tela 3. Se eu der o exit aqui de novo, ele sai da 3 e vem para 2. Se eu der o exit aqui de novo, ele vem para a minha tela original, onde eu tinha dado o eco tela 1. Tá? Então, apliquei o command screen. A partir dali, eu tenho múltiplas telas para poder trabalhar. Eu posso abrir várias delas em conjunto, que seria mais ou menos equivalente. A diferença é que você tem um único terminal bash rodando várias telas. Mas você também poderia fazer isso, caso você queira, abrindo outros terminais ou abrindo novas abas aqui no bash que você está utilizando. Tá certo? Um grande abraço, até mais.